Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 21 de novembro. O presidente Lula afirmou hoje em discurso que não precisa gostar dos presidentes dos países da região, mas sim sentar na mesa com eles em busca de acordos. Lula deu a declaração 2 dias após o economista ultraliberal Javier Milei vencer as eleições presidenciais na Argentina no domingo. O presidente brasileiro não citou Milei nominalmente, mas disse que não precisa gostar do presidente do Chile, da Argentina ou da Venezuela. Desses, apenas o argentino é de corrente ideológica oposta à de Lula. E o presidente Lula não vai comparecer à posse do ultradireitista Javier Milei na Argentina. A informação foi confirmada pela assessoria do presidente. Milei assumirá formalmente a Casa Rosada em 10 de dezembro, em substituição ao peronista Alberto Fernandes. Ao jornal O Globo, o assessor de Lula, Celso Amorim, disse que o presidente não compareceria à cerimônia da posse de Milei, marcada para 10 de dezembro, porque o petista foi ofendido pessoalmente. No domingo, Lula desejou sorte ao novo governo argentino, sem citar nominalmente o vencedor, e disse que o Brasil, principal parceiro comercial da Argentina, estará sempre disposto a trabalhar com seus irmãos do país vizinho. Durante sua campanha, Milei disse que, caso se tornasse presidente, não se encontraria com Lula, a quem descreveu como corrupto e comunista. O ultraliberal convidou Jair Bolsonaro para comparecer à posse durante uma videochamada nesta segunda-feira. O ex-presidente brasileiro aceitou o convite, se ofereceu para ajudar o novo mandatário argentino e afirmou que o libertário representa muito para o Brasil. Tenha certeza que tudo que for possível fazer por você estará à sua disposição. Sobre a conversa entre os líderes de extrema-direita, Amorim minimizou e disse que a ligação não tem reflexos para o governo brasileiro e que é possível manter uma boa relação, mesmo com presidentes com diferentes ideologias. E a Bolsa Argentina subiu 20% nesta terça-feira, primeiro dia útil no país, depois da eleição de Javier Milei no domingo. A economia é um dos principais desafios do novo presidente em um país com uma das inflações mais altas do mundo. A alta é liderada pelas ações da petroleira estatal YPF, uma das empresas que o presidente eleito anunciou que pretende privatizar, no âmbito de uma ampla reforma do Estado. Nesta segunda, as ações da YPF que cotam em Wall Street fecharam com alta de 40%. A taxa de câmbio informal, conhecida como dólar blue, reagiu com moderação, sendo negociada a 1,050 pesos por dólar, em comparação com 371,50 pesos por dólar da taxa de câmbio oficial. A Argentina aplica um sistema de controle cambial desde 2019. Em outubro, o Blue ultrapassou a barreira psicológica dos 1.000 pesos, embora tenha caído depois. A Argentina tem uma inflação anualizada de quase 143%, uma das mais altas do mundo. Nesta terça-feira, Milei teve sua primeira reunião com o presidente Alberto Fernandes para coordenar a transição de governo, assim como a posse, marcada para 10 de dezembro. O governo federal informou que 7 milhões de brasileiros já conseguiram pagar suas dívidas pelo programa Desenrola Brasil. E para facilitar a renegociação de débitos, acontece amanhã o dia D do programa. Antes, o fracionamento só estava disponível para dívidas de até R$ 5.000, sendo que os valores entre R$ 5.000 e R$ 20.000 deviam ser quitados à vista. Agora, o Desenrola Brasil faz parcelamento para dívidas com valor de até R$ 20.000. Os descontos médios nas dívidas são de 83%, mas podem atingir até 99%. A primeira parcela do 13º salário, prevista para ser paga no próximo dia 30, poderá ser utilizada no programa de renegociação de dívidas para reduzir pendências e começar a quitar os débitos a partir de 2024. As operações podem ser divididas em até 60 vezes, com juros de até 1,99% ao mês.
podem ser negociadas tanto dívidas bancárias quanto aquelas provenientes de contas atrasadas de outros setores, como energia, água e comércio varejista. Durante a live semanal do governo federal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfatizou que já houve um impacto significativo no número de beneficiados pelo programa. Nós temos 7 milhões de brasileiros que conseguiram pagar suas dívidas. Nós temos cerca de 1 milhão de brasileiros de baixa renda, aí outros 2 milhões de brasileiros, 2 milhões e 200 mil brasileiros, que conseguiram na plataforma, e temos outros 4 milhões de brasileiros que conseguiram junto à rede bancária na primeira fase do programa, totalizando 7 milhões de pessoas. Só dívidas de R$100 que estavam protestadas, são 10 milhões de dívidas que foram simplesmente canceladas. Para estimular e ampliar o alcance das renegociações de débitos, nesta quarta-feira, o governo vai promover o Dia D Mutirão Desenrola. A ação em conjunto com organizações da sociedade civil, bancos e outros credores. Para facilitar a renegociação, os bancos vão aumentar os horários de atendimento em parte das agências. As condições de renegociações possibilitadas pelo programa vão até o dia 31 de dezembro. Vamos falar agora sobre a situação dramática que vem se repetindo no sul do país. Mais de 20 mil pessoas estão fora de casa no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina por causa dos temporais. Muitas delas ainda não tinham se recuperado da última enchente e perderam tudo de novo. A enxurrada do fim de semana piorou uma situação que já era devastadora. Em Mussum, no Vale do Taquari, casas ficaram em ruínas. Atingidas pela segunda enchente em menos de 3 meses, a maioria das famílias conseguiram salvar muito pouco do que tinha reconquistado. Em Eldorado do Sul, na região metropolitana da capital, 4 caminhões do Exército ajudaram no resgate. Em Porto Alegre, o rio Guaíba atingiu o nível mais alto em 8 décadas e a prefeitura fechou as comportas do sistema de proteção contra as enchentes. Em Santa Catarina, 71 municípios estão em situação de emergência por causa das chuvas. Rio do Sul, no Vale do Itajaí, é um dos mais afetados. Vários bairros estão isolados e mais de 1.800 pessoas foram levadas para abrigos. Em todo o estado, são cerca de 6 mil desabrigados. O grupo BRICS, composto atualmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, realizou uma reunião extraordinária nesta terça-feira e pediu uma trégua no conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. O texto também reitera o firme apoio aos esforços regionais e internacionais com o objetivo de alcançar o fim imediato das hostilidades, a proteção dos civis e a prestação de ajuda humanitária. Os presidentes da África do Sul e da Rússia deram fortes declarações no âmbito da reunião. A punição coletiva aos civis palestinos por meio do uso ilegal da força por Israel é um crime de guerra. O deliberado impedimento ao acesso a remédios, combustível, comida e água aos moradores de Gaza é equivalente a um genocídio. Devido à sabotagem às decisões da ONU que claramente garantem a criação de uma coexistência pacífica de 2 estados independentes e soberanos, Israel e Palestina, mais de uma geração de palestinos foi levada para uma atmosfera de injustiça para o povo e israelenses não conseguem garantir a segurança completa do Estado. Também durante a reunião, o presidente chinês Xi Jinping propôs a organização de uma conferência internacional pela paz para tentar resolver o conflito. A África do Sul anunciou na véspera essa reunião extraordinária do grupo BRICS, cujos países membros defendem um maior equilíbrio mundial com menos influência dos Estados Unidos e da União Europeia. E agora vamos falar de futebol. As eliminatórias da Copa do Mundo terão um grande jogo na noite de hoje. As 2 maiores seleções do continente, Brasil e Argentina, se enfrentarão no Maracanã.
O que será que vai fazer a diferença? O fato do Brasil jogar em casa ou a grande moral da atual campeã do mundo, a Argentina? Depois de mais de um ano, o Brasil volta ao Rio de Janeiro com a missão de se reabilitar nas eliminatórias. Após perder os últimos 2 jogos, a equipe de Fernando Diniz tem a melhor chance possível para dar uma resposta ao torcedor brasileiro em um clássico contra o seu maior rival. Mas para isso o time vai ter que passar por algumas mudanças. Vinícius Júnior é a principal delas. O craque do Real Madrid se machucou no confronto contra a Colômbia e deve dar lugar a Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, além da possível baixa do lateral Renan Lodge, que deve ser substituído por Carlos Augusto, da Inter de Milão. Do lado da atual campeã do mundo, a situação é bem diferente. Líder das eliminatórias com 12 pontos, a Argentina terá a oportunidade de manchar a história da seleção canarinho. Isso porque, caso o Brasil perca hoje, 2 recordes negativos serão quebrados. O primeiro de nunca ter perdido um jogo de eliminatórias em solo brasileiro. O segundo de ficar sem vencer 3 jogos seguidos nas eliminatórias, feito que não acontece desde 2001. É isso aí, essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você.